Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, vamos estudar nossa sétima lição, nesta oportunidade, da nossa revista de adulto. Estamos estudando o movimento pentecostal, trazendo informações, resumos, uma visão mais panorâmica, sobre os movimentos que surgiram a partir da Reforma Protestante, ali no século XVI, com a liderança de Martinho Lutero e os vários movimentos que surgiram ao longo do tempo, com o foco, a ênfase, numa maior trazer, na verdade, a igreja para ela voltar aos princípios da palavra de Deus. Então, vários movimentos, a partir da Reforma Protestante, que surgiram, exemplo dos puritanos, do pietismo e de vários movimentos, do wesleyismo, que a ênfase, o foco é trazer à igreja a palavra de Deus. A gente estudou, a gente sabe que a igreja medieval, a igreja papal, ela muito se desviou do que a palavra de Deus ensina. Tanto é que ocorreu esse cisma, essa separação, essa divisão. E o foco, o propósito não era que ocorresse essa divisão, entre o catolicismo romano e o protestantismo. A ideia da reforma, a ideia do confronto àquelas bizarrices da Igreja Católica era trazer a Igreja para a palavra de Deus, que ela tinha se desviado. Mas, como não era esse o objetivo da liderança papal, da Igreja medieval, a palavra de Deus, ela é viva, e Deus, ele é o dono da igreja. Aprove ao Senhor, através dos seus homens e mulheres, usados pelo Espírito Santo, que ocorresse a partir ali da Reforma Protestante esse retorno, aos princípios da palavra de Deus. E ao longo do tempo, a partir da Reforma, vários movimentos surgiram, justamente para não deixar que essa chama que acendeu ali com a reforma, que ela viesse se apagar, que ela viesse se esfriar. Então, quando estava ocorrendo esse esfriamento, esse afastamento, ocorreram esses vários movimentos com propósito este de trazer a igreja ao verdadeiro avivamento. E hoje nós vamos tratar sobre o movimento de santidade, que ocorreu ali, finais do século XIX, início do século XX. O título da nossa sétima lição, o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. O texto hora da nossa lição está no capítulo 28 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nossa verdade aplicada diz: mesmo após a experiência do batismo no Espírito Santo, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância no combate à frieza espiritual. A nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro, identificar as bases do movimento de santidade. O segundo, ressaltar o surgimento de alguns movimentos. E o terceiro, compreender o movimento de santidade. Vamos trazer um resumo para a gente ter uma noção do que foi este
movimento, da influência que este movimento de santidade e de outros movimentos avivalistas, ali no final do século XIX, início do século XX, e a importância que eles tiveram para preparar a Igreja do Senhor para o derramamento do Espírito Santo no início do século XX. Como nós temos estudado, a Igreja Católica, Apostólica, a Igreja Medieval, a Igreja Papal, ela se tornou meramente ritualística. Além de ritualística, ela estava muito longe de praticar o verdadeiro evangelho. A igreja, ela muito se desviou, tá? Então, quando ela foi confrontada, houve esse cisma, essa divisão. A igreja enriquecia às custas da fé das pessoas, cobrando indulgências, ou seja, a igreja, a autoridade papal, tinha mais poder do que a própria Bíblia. A autoridade, a tradição estava acima da Bíblia Sagrada. Então, um verdadeiro desvio, uma verdadeira distorção das coisas. Mas Deus é o dono da igreja. Então, ao longo da história, a partir da Reforma Protestante, Deus conduziu estes homens para que eles viessem focar naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia ensina. Jesus, ele chega para os discípulos, quando ele ressuscita, está lá em Lucas capítulo 24, 49, Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, estes movimentos, a ênfase era no retorno, aquilo que a igreja primitiva ensinava, vivia, exercitava. Atos 2:42 diz que os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, o avivamento, irmão, o verdadeiro avivamento, ele só vai ocorrer quando os ensinos da palavra de Deus é aplicado na nossa vida. Tiago diz na sua epístola para não sermos apenas ouvintes, Tiago capítulo 1, versículo 22, mas praticantes, certo? Então, se Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz, Lucas escrevendo: mas vocês receberão poder, virtude do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha. Para testemunhar, para pregar, para evangelizar, para que no poder do Espírito Santo os milagres ocorram. Quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus é batizado por João Batista, Jesus passa 40 dias ali no deserto sendo tentado. Depois desse período, Jesus chega em Nazaré, entra na sinagoga e Jesus lê a passagem que está referenciando ali no livro capítulo 61 do livro de Isaías, porque o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu. Então, o próprio Jesus, ele precisou desse revestimento de poder. Lembra que Jesus 100% homem, 100% Deus, mas Jesus estava submisso ali à vontade do Pai, em 100% em obediência à vontade do Pai. Como homem, Jesus precisava do revestimento de poder. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Jesus realizava os milagres no poder do Espírito Santo. Então, a igreja, eu, você, nós precisamos imitar Cristo. E a Igreja Católica estava muito, mas muito longe de aplicar, de praticar o verdadeiro evangelho. Daí esses vários movimentos que surgiram
e culminou no que nós conhecemos hoje como o protestantismo, o pentecostalismo, o retorno aos princípios bíblicos, aos princípios, aos ensinamentos, à doutrina dos apóstolos que a igreja primitiva praticava por completo. Entende? Então a igreja ela é avivada, ela é viva quando ela aplica, pratica a palavra de Deus, revestida no Espírito Santo. Não é também viver apenas aquele formalismo. Escrevendo na carta ao Apocalipse, João escrevendo a igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha doutrina, tinha ensinamentos, mas faltou nela o primeiro amor. Então, a formalidade, ela precisa ser acompanhada desse revestimento de poder. A igreja de Cristo ela é uma igreja viva, ela é uma igreja praticante, ela é uma igreja ativa. E se o próprio Jesus disse, fiquem em Jerusalém, não saiam antes de serem revestidos de poder. Então, os vários movimentos, o foco foi trazer a igreja de Cristo a palavra de Deus, a praticar, a viver, a exercitar o que a igreja primitiva fazia. Revestimento de poder, batismo no Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais no seio da igreja. Então, o movimento de santidade, né, também chamado de movimento Holiness, ele que surge ali no início do século XX, né, em continuidade ao avivamento que ocorreu ali nos vários movimentos no século XIX, né, ele enfatizava a busca por uma vida cristã mais pura e dedicada, influenciando várias denominações protestantes, a exemplo dos metodistas, né, das igrejas pentecostais. O nosso texto bíblico está no livro de Atos, livro histórico do Novo Testamento, contra a história da igreja primitiva, capítulo 29, 30 e 31, e Atos, capítulo 13, versículo 52. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se faça sinais e prodígio, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O nosso texto bíblico está falando justamente ali no início da igreja primitiva, onde os discípulos eles tinham este revestimento de poder, que foi uma promessa de Jesus que iniciou ali no dia de Pentecoste. O primeiro tópico da lição, os alicerces do movimento de santidade, a importância do movimento de santidade, a origem do movimento de santidade e o ensinamento da chamada segunda bênção. Então, os teólogos pentecostais eles defendem que este movimento, o Holiness, ou movimento de santidade, que ele tem herdado os alicerces das teologias pietistas, puritanas, metodistas. A gente sabe que ao longo, nós temos estudado, a partir da Reforma Protestante, do século XVI, na Alemanha, ali com Martinho Lutero, surgiram vários outros movimentos, né? Os puritanos, que o foco era na conduta moral elevada, também ali no século XVI, na Inglaterra, o pietismo, nós estudamos também, que preconizava o estudo da Bíblia, né, da oração, o retorno a uma intimidade com Deus, né, surgido ali na Alemanha, os quartéis, vários movimentos que surgiram. E
Segundo os estudiosos, né, o movimento holiness, o movimento de santidade, ele herdou desses outros movimentos estes alicerces teológicos. Embora este movimento tenha surgido entre os metodistas americanos, ali no final do século XIX, para reavivar um aspecto que não estava mais sendo tão enfatizado, que é a santidade. Observe que os movimentos surgiram, mas com o passar do tempo eles vão esfriando, vão perdendo aquele fervor espiritual. Daí Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para que esta chama não se apague, para que desperte a igreja, desperte o povo para voltar aos princípios, né, a ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então, este movimento não ficou limitado apenas às igrejas metodistas, de onde ela surgiu, mas alcançando também outras denominações, né? A exemplo da Congregacional, da Batista, da Igreja Episcopal, tá? Então, as raízes do movimento holiness, do movimento de santidade, está no metodismo e especialmente, né, nas obras de John Wesley e em seus seguidores, tá? A teologia do movimento de santidade pregava a procura pelo retorno espiritual da igreja. Daí a importância de conhecer sua influência na formação da identidade teológica do movimento pentecostal. O foco é retorno ao que ensinava a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus, igreja onde os dons ministeriais, os dons espirituais, eram evidentes. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, Paulo estava falando os dons espirituais, os dons ministeriais, em Efésios também, que Deus deu à igreja. Então a igreja ela precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Os dons que o Espírito Santo distribui é para edificação, para avivamento. Entende? Então a igreja ela precisa buscar os dons espirituais. Como então um movimento de santidade, um movimento holiness, também chamado, ele nasce ali nos meados ali do século XIX, né, nos Estados Unidos, a partir dali dos metodistas, que queriam restaurar as suas igrejas, e por isso eles se voltaram para uma vida de santificação. Sem santidade ninguém vê a Deus, é o que a Bíblia ensina. Então, entre os que defendiam o movimento de santidade, estava a santificação como uma evidência divina para a vida cristã. Santidade. Quer ver Deus trabalhar na vida? Santidade, relacionamento, intimidade. Como é que nós vamos nos tornar? Deus fala na sua palavra, sede santo porque eu sou santo. Então, quais são os focos, quais são os objetivos, quais são os meios, na verdade, os meios de levar uma vida de santidade? Retorno à Bíblia, a oração, o que pregava muito o pietismo. Oração, foco na oração, foco na Bíblia. Entende? Então, o movimento de santidade ele surge a partir daí da influência, muito da influência do pietismo, né? Do movimento wesleyano, né? O foco na oração, na intimidade, na oração, na santificação. Então, a partir daí, as atividades voltadas para uma vida espiritual mais intensa e fervorosa no espírito se tornaram uma característica permanente no cenário religioso norte-americano. Foco na santidade. O movimento já disse, movimento holiness, movimento
de santidade. Então, a teologia desse movimento tinha atuação no Espírito Santo como fator principal para o cristão ser lavado de todo pecado, sendo capaz de viver uma vida de santidade, não tendo mais vontade de pecar. Então, o foco é santidade, o que acaba trazendo o batismo no Espírito Santo, o manifestar em línguas, os dons espirituais. Ou seja, uma igreja pentecostal, uma igreja avivalista, uma igreja avivada. Então, olha como Deus vai caminhando a sua igreja ao longo da história. A igreja tinha se desviado, tinha se afastado, mas o dono da igreja, ele não deixou, porque Jesus disse que as portas do inferno ela não prevaleceria, nem prevalece contra a sua igreja. Deus conduz a história. Então, Deus levantou ao longo da história homens, mulheres, que tinham compromisso, que tinham responsabilidade com a palavra de Deus. É o que o Senhor fala com Isaías no capítulo 56. Quando Isaías, ele tem seus lábios purificados, quando o anjo toca nos seus lábios com a brasa tirada do altar, quando Isaías é purificado, Isaías escuta, ouve Deus perguntando. Deus não está falando com Isaías. Isaías escuta o Senhor falando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta, ele escuta a partir do momento que ele é purificado. E ele se prontifica. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, ao longo da história, Deus está sempre atrás, buscando homens e mulheres que se prontificam para ser esse canal, esse instrumento do Senhor, nas mãos do Senhor. Entende? Então, Deus conduz a igreja. Deus conduz o seu povo. Agora, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa se prontificar. Será que temos esta liberdade de chegar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Nós temos colocado tantas coisas na nossa vida como prioridade e temos deixado as coisas do reino em segundo plano. Então, o propósito aqui foi voltar, colocar a Bíblia Sagrada, o Evangelho, o reino de Deus como prioridade. Prioridade. E quando homens e mulheres se prontificam, Deus faz coisas extraordinárias no meio da sua igreja, tá? Também surge o que ficou denominado como segunda bênção. O movimento de santidade, ele visava gerar santidade no crente a partir, por meio de exercícios de transformação para uma vida bem avivada, e eles procuravam reforçar a pregação do que ficou conhecido como segunda bênção, que surge ali da doutrina wesleyana. Nós estudamos na nossa lição passada, da perfeição cristã. Essa doutrina, chamada segunda bênção, ensinava a segunda obra distinta da justificação. Ou seja, nós somos justificados em Cristo a partir da nossa conversão. O Senhor nos perdoa. Em Cristo, Deus nos vê justificados, perdoados, né? Só que o processo de santificação, e o movimento é um movimento de santidade, de santificação. O processo de santificação, ele é contínuo, ele é progressivo. Não é aceitei a Jesus agora, já estou salvo. Sim, estou salvo, amém. Mas o processo de santificação, ele é contínuo. É dinâmico. A gente precisa estar vigilante todos os dias. Então, essa doutrina ensinava a segunda obra distinta da justificação, que é o momento ali da nossa conversão, que ficou conhecida também como santificação plena, perfeito amor
pureza de coração, que é justamente você estar vivendo uma vida de santidade, de santificação, sem dar ênfase, sem deixar que as influências terrenas venham atrapalhar a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Então, eles criam na busca de uma experiência pós-conversão, que comumente chamava de santificação plena. Isso levando um número de cristãos, um número considerável de crentes a sustentar a posição do que ficou conhecido como segunda bênção, para purificar o cristão do pecado interior e como um preparo para que este venha receber o batismo no Espírito Santo de Deus. Ou seja, a santificação acontece no momento da nossa conversão. Nós somos perdoados, justificados, santificados. Glória a Deus. Mas é preciso que o nosso processo de santificação seja contínuo, progressivo. Daí, eles deram o nome, o wesleyismo deu o nome de segunda bênção, que esse crescimento espiritual, esse crescimento em santificação, acaba culminando com o batismo no Espírito Santo. Então, para ser batizado no Espírito Santo, é necessário buscar se santificar, né? Viver uma vida de intimidade, de proximidade, desejo do coração de ser cheio do Espírito Santo de Deus, que é uma promessa que está lá desde o livro de Joel, profeta Joel, que é o capítulo 2, versículo 28. A promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Começou a cumprir-se lá no dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2. Então é uma promessa para a igreja, né? Para todo aquele que busca, que deseja. Então, a partir da nossa conversão, nos tornamos santos, justificados, santificados, mas o processo de santificação, enquanto estamos aqui na Terra, ele é progressivo, ele é constante. Daí, denominou-se esse processo de santificação, pós-conversão, de segunda bênção, como uma preparação para receber justamente o batismo no Espírito Santo de Deus. Ficou claro? Pois bem, o segundo tópico da lição, o surgimento de outros movimentos. O movimento Keswick, o movimento de Edward Everett e a expectativa de um novo Pentecoste. Então, além do movimento holiness, do movimento de santificação, né, de santidade, dois outros movimentos, eventos avivalísticos se destacam, né, entre outros. A nossa lição está pontuando esses dois, e a história ali no século XIX, finais do século XIX, tá? Que é o movimento Keswick e o trabalho de Edward Everett. Ambos também surgiram ali na Inglaterra. Esses dois aspectos desse movimento estão presentes também nos ensinamentos pentecostais. Então, nós somos pentecostais, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal e vários ministérios pentecostais, né, beberam, iniciaram, surgiram, tiveram origem a partir destes movimentos. Olha como o Senhor vai conduzindo a história, né? Então, a Assembleia de Deus inicia a partir a origem, né, o seu DNA pentecostal, avivalista, né, surge a partir destes movimentos. Então, tanto o movimento Keswick como o trabalho de Edward Everett surge, né, o foco é o batismo no Espírito Santo, esse movimento de santidade, né, foco no batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como sinais do batismo no Espírito Santo e também na atualidade dos dons espirituais. A igreja de Corinto é a igreja que tinha todos os dons espirituais, apesar de vários problemas, né, que aquela igreja tinha, mas é uma promessa do Pai. Então, a promessa de revestimento de poder
não foi só para a igreja primitiva, foi para todos. Pedro vai dizer: estes sinais são para estes tempos, e para os pais, e para os filhos, e para todos aqueles que o Senhor chamar. Então, a igreja é o retorno aos ensinamentos do que viveu a igreja primitiva. Então, o movimento de vida superior, né, também chamado de movimento Catholic, eles usam esse nome, Catholic, pelo fato das reuniões ter sido realizadas ali num vilarejo que tinha esse mesmo nome, ali no noroeste da Inglaterra. Os palestrantes, né, do movimento Catholic, eles criam que o batismo com o Espírito Santo brotava de uma vida de triunfo ininterrupto, ou seja, uma vida santa, a qual eles titulavam de vida superior, né? Ou seja, uma vida mais intensa ou mais altiva, diferenciada pela plenitude do Espírito Santo. A configuração doutrinária do movimento Catholic destituiu o conceito de segunda bênção, né? A gente estudou aqui do movimento wesleyano, metodista, né, de segunda bênção, como erradição do pecado, a favor do que eles denominaram batismo no Espírito Santo, um revestimento de poder para o serviço. Então, de chamar movimento de santidade, eles denominaram de batismo no Espírito Santo e um revestimento de poder para o serviço. Então, além deste foco da santidade, também o foco principal deixou de ser apenas essa segunda, que ele chama de segunda bênção, para focar na ênfase no batismo com o Espírito Santo, né, e uma vida transformada, uma vida avivada, né, que o foco justamente do batismo no Espírito Santo é para o serviço. Não é simplesmente ser cheio do Espírito Santo e pronto, é para o serviço. Quanto mais temos, mais nós nos doamos. Quanto mais revestimento de poder, quanto mais nos desenvolvemos, vamos dizer assim, no seio do reino de Deus, mais se serve. Então, o batismo, o revestimento de poder, é para abençoar vidas, é para servir, é para que o reino de Deus, a igreja, ela se desenvolva e almas se convertam a Cristo. Os talentos, os dons, né, que o Espírito Santo nos dá, nos usa, é justamente para o bem da igreja, para o crescimento do reino de Deus. Então, quanto mais buscamos, mais o Senhor nos dá para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Eu gosto sempre de lembrar da árvore. A árvore, ela não dá o seu fruto para ela mesma. Ela não se alimenta do seu fruto, ela dá o seu fruto para abençoar outro, né? O sol não brilha para ele. O sol lhe dá a sua luz, o seu calor, para abençoar vidas, plantas. Sem o sol, todos morreríamos. Então, assim são os talentos, os dons, esse revestimento de poder. É para o crescimento do reino de Deus, não é para o benefício próprio, apesar de nós também sermos beneficiados com ele, né? E outro movimento é o movimento de Edward Even. Edward Even, ele nasce na Alemanha, ali em 1792. O movimento de Even, ele ensinava sobre os dons do Espírito Santo e a restauração do ministério apostólico, ênfase no que a igreja primitiva vivia, tá? Como principais interesses do estudo deste movimento, concentrava-se nas áreas da cristologia, da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e na escatologia, além de pregar uma série de sermões sobre o dom do Espírito Santo. Então, Edward Even procurava levar a congregação a participar de encontros de oração para buscar os dons espirituais. O que é que a igreja pentecostal hoje faz? Não vive isto? Então, nós
nosso DNA surge daí, destes movimentos, tá? Então, removido do pastoreio, né? Edward Even, ele foi removido do pastoreio do presbitério, pelo presbitério, né, da igreja presbiteriano. Ele foi removido porque a liderança não concordava com as manifestações do Espírito Santo nos cultos. E a partir daí, né, ele organizou uma igreja que ficou denominada Igreja Católica Apostólica, seguida pela maior parte dos membros. Então, a gente sabe que a igreja presbiteriana, ela é tradicional, né? Ela não crê que as manifestações dos dons espirituais sejam para os nossos dias. Eles acreditam que ficou restrito ao início ali da igreja primitiva. O Espírito Santo está na igreja, sim, mas que a manifestação dos dons não é para os dias atuais, tá? Então, Edward Even, ele foi removido do pastoreio pelo presbitério da igreja e ele inicia um novo ministério, o qual ele denominou Igreja Católica Apostólica, né? E foi seguida pela maioria dos membros ali da igreja que ele pastoreava. Então, esses movimentos surgiram, né, com foco no retorno àquilo que a igreja primitiva ensinava, praticava. Era uma igreja avivada, uma igreja que buscava os dons espirituais, uma igreja de oração, uma igreja que buscava o batismo no Espírito Santo. Então, as igrejas tradicionais, na sua grande maioria, elas são igrejas metódicas, né? Ensina a palavra de Deus, glória a Deus, mas elas acreditam que as manifestações, o falar em língua, o batismo no Espírito Santo, tenha sido apenas para a igreja do primeiro século, que não é para nossos dias. Os pentecostais, os avivalistas, o pentecostalismo, elas ensinam, pregam, e nós somos pentecostais, que os dons ministeriais, os dons espirituais, né, o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, para a igreja em quaisquer tempo, em qualquer época, desde que a igreja busque. Então, os movimentos reformistas, né, esses movimentos avivalistas, o ênfase foi justamente isso, foco no que a igreja primitiva ensinava, que a igreja primitiva viveu, e na promessa do Senhor, através da lei dos apóstolos, que esses sinais seguiriam os que crerem, né? Mateus capítulo 28, versículos, nós lemos aqui no nosso texto áureo, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos, capítulo 16, diz, e estes sinais seguirão os que crerem. Mateus diz, a grande comissão, portanto, ide, ensinai, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, capítulo 16, vem corroborar, somar e diz, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, pegarão serpente, falarão nova língua, tal. Então, é uma promessa de Deus, tá? Então, quando você se pergunta, por que pentecostal? Porque a diferença entre a igreja tradicional, por exemplo, a igreja presbiteriana, a igreja batista tradicional, a igreja luterana e os pentecostais. Por que essa diferença? De onde vem? Então, estes movimentos originou que hoje a Assembleia de Deus, o DNA da Assembleia de Deus, tem origem justamente nestes movimentos pentecostais, tá? Então, o estudo dos muitos movimentos de renovação da igreja mostra que no final do século XIX, nos Estados Unidos,
quanto do outro lado do Oceano Atlântico, né? Havia entusiasmo e expectativa por um intenso derramamento do Espírito Santo em diferentes denominações. Por que isso surgiu? Porque Deus é o dono da igreja. Porque Deus, dono da igreja, ele conduz a história. A igreja, ela iniciou no meio do fogo, sendo cheia do Espírito Santo. Os irmãos falaram em línguas no dia de Pentecoste. Atos capítulo 8, com a perseguição que intensifica ali em Jerusalém, os cristãos eles fogem de Jerusalém, ficando só os apóstolos. Lembra de Filipe, o diácono. Filipe desce para Samaria, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Os milagres, os sinais acompanhando. E onde os cristãos iam, havia milagres, havia derramamento de poder, havia manifestação dos dons. Então, é uma promessa do Senhor. Tá? E a igreja medieval, a igreja papal, a igreja católica, apostólica, romana, não tinha isso. É uma igreja fria, ritualística, gelada. Apenas tinha o cerimonial, os rituais. Mas vida com Deus não tinha, tanto é que estava totalmente desviada, corrupta, né? O clero totalmente corrompido. Então Deus conduz a história e a partir desses vários movimentos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, de homens que se deixaram usar pelo Senhor, a igreja retornou novamente aquilo que ensinou, aquilo que iniciou a igreja primitiva, tá? Então o cenário foi sendo preparado para a chegada do movimento pentecostal no início do século XX, né? Então a nossa oração é que Deus, que o Espírito Santo do Senhor continue encontrando no nosso meio, né, corações desejosos, irmãos, de ser cheio do Espírito Santo, de ser usado pelo Senhor, né, de ser instrumento de Deus para a sua igreja. Sempre gosto de pontuar, né, na igreja, quando eu estou dando aula, principalmente para os jovens, que Deus nos chamou nesta geração, neste mundo louco que estamos vivendo, né? Esse mundo que está cada vez pior, os princípios invertidos. Mas eu falo para os jovens, né? Quando estou dando aula na escola bíblica, Deus nos chamou nesta geração para a gente fazer a diferença nessa geração. Então digo para você, Deus te chamou nesta geração para você fazer a diferença nessa geração. No lugar que você está, na igreja que você está vendo erro, está vendo frieza, está vendo o pecado entrando na igreja, faça a diferença. Deus conta com você. Não são todos que se prontificam. Mas aqueles que se prontificam, o Espírito Santo usa. Assim como diz Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não força. A palavra de Deus está na nossa mão. O Espírito Santo quer batizar, quer renovar, quer encher, quer usar poderosamente, como usou estes vários homens. Mas é necessário prontificar. Então Deus te chamou nesta geração para você fazer a diferença nesta geração que estamos vivendo, tá? E o terceiro tópico da nossa lição, né? Os pentecostais e o movimento de santidade. O desenvolvimento dos aspectos pentecostais, a influência sobre o pentecostalismo estudinense e a influência na Rua Azusa, que nós vamos estudar na nossa lição 8ª, né? Então, um grande despertar ocorre a partir deste movimento holiness, deste movimento de santidade. Os pastores passaram a dar maior ênfase ao Pentecoste como modelo dos avivamentos e a relevância, né, de buscar o vigor e o poder que a igreja primitiva exercitava, vivia muito bem. Um dos grandes estudiosos do movimento pentecostal, Dayton,
Ele pontuou que os desenvolvimentos teológicos, como salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina, escatologia, prepararam o palco para o surgimento do pentecostalismo. Então, esses temas, batismo no Espírito Santo, cura divina, revestimento de poder, dons espirituais, não se falava, não se ensinava. Era um assunto morto na igreja medieval, na igreja papal. Era um assunto morto. Então, aquele avivamento da igreja primitiva tinha morrido, né, na igreja tradicional. Mas Deus, como dono da igreja, ele encontrou homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, desejosos de conhecer, de viver, de ser instrumento de Deus na história, para transformar a vida. Então, ao longo da história, Deus sempre buscou, Deus sempre está a perguntar: quem enviarei? A quem enviarei? No livro do profeta Isaías, o Senhor, com o profeta Ezequiel, o Senhor fala com Ezequiel que procurou um homem que ficasse na brecha, que estivesse na brecha, e não tinha encontrado. Entende? Então, prontifique-se. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Deus quer te usar poderosamente, entende? Então, praticamente, cada uma das alas do avivalismo no final do século XIX estava ensinando de uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra, de todos os temas básicos do que conhecemos hoje como o pentecostalismo. Doutrina, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, a escatologia, a cura divina, a salvação, temas que o pentecostalismo dá uma grande ênfase, né, nas nossas igrejas. Né? A cura divina, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, né? Coisas que a igreja tradicional, as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas tradicionais, não dá ênfase, tá? O pastor Ezequiel Soares, ele pontua que é consenso entre os pesquisadores e historiadores do pentecostalismo, que surgiu do movimento de santidade, né, do movimento holiness, tá? E Saina também registrou que os principais líderes do pentecostalismo moderno vieram desse movimento de santidade, do berço desse movimento holiness, né, ou tiveram alguma ligação com ele. Olha a importância, né, desses movimentos de retorno a uma vida avivada. A importância. E nós somos fruto destes movimentos, tá? Um nome que se destaca também na história do movimento pentecostal no início do século XX, entre tantos outros, é o de Charles Fox, de 1873 a 1929. Ele era pregador metodista com influência, né, tendo uma grande influência neste movimento de santidade, esse movimento holiness, e na ânsia de se aprofundar mais no conhecimento e na experiência, como tantos outros do seu tempo, ele se esforçou para conhecer os vários ministérios. Eles estavam convictos de que havia restado um grande derramamento de poder para os cristãos daquela geração e das gerações seguintes que viriam. Ele passou a defender o argumento teológico de que as línguas são evidência inicial daqueles que são batizados no Espírito Santo. E a partir daí, nós vamos estudar na nossa lição, nossa próxima lição, a influência, o avivamento ali na Rua Azusa, ali nos Estados Unidos, em 1905, em Los Angeles. As igrejas deste movimento de santidade, desse movimento holiness, estavam vivenciando este grande renovo. Os crentes oravam intensamente por derramamento de poder. Olha que extraordinário. Quer ser cheio do Espírito Santo? Prontifica, desce na olaria do oleiro, né? Como diz. Então, eles focavam na oração,
numa vida de intensa oração, né, buscando o derramamento de poder. Então, segundo esse historiador, Simon, o jornal Caminho da Fé publicou as palavras, né, do pregador do movimento em novembro de 1905, quando ele diz: Los Angeles parece ser o lugar e o tempo na mente de Deus para a restauração da igreja. E no ano de 1906, né, William Simon, pastor da igreja, de uma igreja desse movimento de santidade, em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, recebeu o convite para pastorear uma igreja de santidade em Los Angeles. E em sua primeira pregação, baseada ali em Atos capítulo 2, versículo 4, ele ensinou o que ele aprendeu de Charles Fox, né? Falar em línguas é a evidência inicial daquele que é batizado no Espírito Santo de Deus, né? Então, os historiadores do movimento da Rua Azusa são unânimes também em mencionar esse avivamento como o centro irradiador do qual o avivamento se espalhou para outras cidades, estados e nações. Daí também vieram, indiretamente, as Assembleias de Deus. Está vendo como é bom conhecer a história? Como é bom conhecer a história da nossa igreja? De onde se originou a Assembleia de Deus? De onde vem o nosso DNA? Nós tivemos uma história. De onde surgiu? Então, quando nós aprendemos, e a nossa lição aqui é só uma pincelada, né? É importante que estudemos, busquemos, né, conhecer a nossa história, a história do pentecostalismo. Tudo surge a partir da Reforma Protestante em 1517, com Martinho Lutero. O protestantismo vem daí, desse cisma, dessa divisão. Os protestantes, eles protestaram contra os desmandos da Igreja Católica. O objetivo de Martinho Lutero não era criar uma segunda igreja, não, era trazer a Igreja Católica para voltar para a Bíblia. Mas não foi o foco da Igreja Católica. Então Deus conduziu aqueles que tinham um coração fervoroso, né, a dar um novo direcionamento para a Igreja de Cristo, que ela voltasse a viver, a ensinar, a praticar, a ensinar aquilo que a Igreja primitiva vivia. E os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Entende? Então, grandes movimentos e desencadearam com o que conhecemos hoje, com o que somos hoje, pentecostais, né, avivalistas. Amém? Espero que tenha esclarecido um pouquinho, né? É um assunto bem vasto, mas aqui a nossa lição traz apenas um breve resumo. Eu creio que muitos cristãos pentecostais nem imaginavam, ou nem se pergunta de onde surgiu os pentecostais. Então fica aí a curiosidade, né, o despertamento, para que venhamos pesquisar, conhecer mais sobre a nossa história pentecostal. Deus abençoe.